Olá, Márcio, seja bem-vindo. Nós vamos hoje falar de um assunto muito interessante que é a relação à ansiedade com Aline Callister. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Márcio, Tatiana. Gente, olha o áudio se tá tudo legal. Se não tiver, fala pra gente aí, tá bom? Márcio, nós vamos falar sobre ansiedade, a questão nessa pandemia. Olha, a gente tem vários assuntos com uma psicóloga e você pode fazer as suas perguntas também para a psicóloga. Também fica com a gente aí na live, então, tá? Tatiane, se quiser fazer pergunta também pode fazer. Esperar um pouquinho a Aline entrar para a gente chamar ela aí na nossa live. Deixa eu abrir aqui. Chamando a Aline, psicóloga. Olá! Aline! Tudo bom? Uma satisfação tê-la por aqui com a gente. Que maravilha! O pessoal Amando! entrando aí, ó. Olá, olá, boa noite! Aline, a gente vai conversando com o pessoal e vai fazendo as perguntas e vamos parando, vamos vendo se tiver pergunta, a gente já responde. Se tiver alguém conhecido, você também dá um alô aí, tá bom? Tá joia! Vamos lá, vamos lá! Vamos Ó, falar sobre... entrou a Lohane aí, seja Ah, bem-vinda, Lohane. Gi Caldeira. Hoje, Giovana, minha noivinha. Giovana, nós vamos falar sobre ansiedade de noiva. Fica aí, hein? Não sai da live. que legal, uma noiva aqui. Tem uma amiga minha, psico, né? Ai, que legal. Duda, Chamei. Duda Moreira entrou aí também. Seja bem-vinda. Fica aí com a gente. Se quiser fazer perguntas para a Aline, que é psicóloga, ela vai estar respondendo aí para a gente. Né, Aline? Legal, que legal! Vai ser bom. Deixa eu falar um pouquinho, então, né? Me Fale. apresentar. Vamos lá, pode falar. Eu queria que você falasse quem você é, como que é a sua carreira, quanto tempo você tem de mercado, que área você atua. Faça a sua apresentação enquanto o povo vai entrando aí. Ó, Rogério acabou de entrar. Rogério, seja bem-vindo, viu? Tá joia, você. Então, eu sou a Aline Callister, eu tenho 9 anos de clínica, 9 anos de clínica, né? De clínica por quê? Porque eu tenho 8 anos de formação e o último ano é só clínica, né? A gente atua como clínica, né? Então, são 9 anos aí de atendimentos clínicos. Trabalhei já em outras áreas da psicologia, porque ela abrange várias coisas, né? E a clínica me escolheu, não foi eu escolha minha, Aí, como porque começou assim? Por que essa área? Por que você atua nessa área? Por que foi então, a escolha? Como foi a então, escolha? que aconteceu? Quando eu fui para psicologia, eu sempre gostei da área da sexualidade e relacionamento. Sempre foi uma área que eu gostei de atuar. Mas eu queria em outra área, eu queria trabalhar no jurídico e tal. E aí eu mudei de cidade por conta, né, de mudanças, que eu não. Hoje eu moro, né, em Presidente Prudente, mas a minha região é Votuporanga, perto de São José do Rio Preto. É outra cidade. Aí quando eu me mudei, a clínica, eu falo, a clínica me escolheu e eu fiquei nela. E aí eu comecei, como eu sempre gostei dessa área, eu falei, vou atender nessa área. Mas quando a gente começa na clínica, a gente vai abrindo para várias possibilidades. Mas chegou um momento que eu falei, não, é só isso que eu quero trabalhar. E aí eu fui fazer minhas especializações. Então hoje eu sou especialista em duas modalidades, que é a terapia cognitiva comportamental, que é que trabalha com estresse, ansiedade, depressão,
e atendimentos focados na sexualidade humana. Aí eu fiz a especialização em sexualidade humana e hoje eu estou terminando em terapia sexual, que é específico para gerenciar disfunções, transtornos na área da sexualidade. Então, aí não é tudo... É muito focado, assim, em doenças sexuais, dificuldade do casal e tudo mais. Então, abrange essa área. Atendimento com casal, atendimento com a área bem específica da sexualidade. E também, se a gente for ver, é uma área muito difícil, né, das pessoas começarem a ter afinidade, porque é um tabu, né? Você falar de sexo hoje é um tabu. E eu sempre gostei, falei numa boa, assim, e todo mundo falava, ai, você é muito divertida, você fala com leveza. É porque é um assunto delicado, né, Aline? Isso, bem delicado. Porque às vezes os próprios casais têm receio, as pessoas têm receio de falar sobre sexualidade, né? Fica com aquele pezinho para trás, né? Exatamente. Eles têm que ter Assim, na verdade... e na verdade eu falo assim, as pessoas não falam, na verdade, os casais não falam sobre sexo. Eles falam o grosso, né, coisas bem focadas. Mas assim, o casal mesmo falar de sexo, essas coisas não falam, né? Inclusive, eu tenho treinamentos para criar esse diálogo, né? E eu sempre falo assim, se os noivos pudessem fazer um curso de terapia sexual antes do casamento, seria, assim, maravilhoso. Por quê? Muitos casais começam a se relacionar e deixam a vida rolar. E aí chegam os filhos e eles não sabem nem fazer. Não curte, né? Não curte o que deveria curtir, né? Não, e fazem muito focado em algo tal, né, centralizado, que a gente chama de coito, né, na penetração, e esquece de outras áreas. Então, assim, ó, se os casais tivessem a possibilidade de olhar para isso, de fazer um curso, seja noivo, seja pós-casamento, né? Geralmente isso acontece quando a pessoa está com crise conjugal e vai para terapia com sexólogo, porque a terapia de casal é diferente que terapia com um sexólogo. Por quê? Entendi. Porque o casal, o terapeuta de casal, ele vai focar na necessidade de diálogo, do conjugal. O psicólogo, sexóloga, ele vai trabalhar o quê? Os dois lados. O conjugal, a conjugabilidade e a parte sexual. E aí esse casal tem que conversar sobre sexo e tem que aprender um monte de coisa, porque tem um monte de atividade aí que ninguém sabe. Ai, calma aí, calma aí. Agora vamos começar aqui, né? A gente vai falar mais sobre esse assunto. Eu queria mandar beijo pro pessoal aqui que tá entrando na live. Ó, acabou de entrar aí o Maciel Oliveira, a Tânia, a Yumi também entrou, Nelson Sampaio, Antônio Negri, Regina Cela Leonel entrou, Melissa Almodei entrou. Ó, beijo para todos vocês, permaneçam aí na live com a gente. Se quiser fazer pergunta, hoje nós estamos com a psicóloga Aline Calister e ela vai responder aí tudo em relação à psicologia. Vocês podem perguntar que ela é fera no assunto, né, Aline? Ô, Aline, para começar, eu queria falar, né? Já começamos, mas vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre a questão da pandemia. O que acontece? Nesse tempo que todo mundo só se fala nessa doença aí, e as mídias trazem muitas informações, claro que a gente precisa estar bem informada, mas não esse bombardeio, né, que acaba aí deixando o nosso psicológico afetado. Eu queria que você fizesse um parâmetro para a gente em relação à pandemia, em relação aí o que pode afetar na nossa vida pessoal. Então, na verdade, a gente vê assim, ó, hoje os estudos científicos mostram para a gente que a pandemia, a causa a nível de saúde mental, ela vai ser muito parecida com a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial as pessoas ficavam trancadas dentro de casa, não sabia quando ia acabar e não sabia quem que ia sair vivo e morto. Então, isso foi gerando muita ansiedade e depressão nas pessoas, né? E a pandemia, ela vem com essa mesma característica a nível de saúde mental. Todo mundo isolado dentro de casa
Ninguém pode sair para a rua, tem medo, né? Se vai sair vivo, morto, quem que vai sair dessa história? E medo de pegar a doença e não sabe quando que vai acabar. Então, infelizmente, muitas pessoas têm desenvolvido crises de ansiedade e quem tem pânico tem potencializado, porque o pânico, uma das características do pânico, que o pânico vem da ansiedade, e uma das características é o medo de ficar doente. Então, tem muita gente aí ficando com medo disso tudo, medo de ficar doente e também a depressão, né? Por quê? Porque deprime a pessoa, ficar o tempo todo isolado, né? A gente já tá, tipo, cansado de tudo isso. Então, na saúde mental, infelizmente, nós temos aí estudos que comprovam que muitas pessoas vão sair lesados emocionalmente, e isso realmente tem acontecido, né? Como a gente tem percebido uma quantidade muito maior de pessoas procurando atendimento psicológico, e o que favoreceu dentro dessa pandemia? Favoreceu entre aspas, né? Mas a possibilidade da gente ter atendimentos a nível muito maiores de online, porque antes existia o online, mas as pessoas eram muito tímidas, né, para fazer atendimento online, e hoje não. Hoje, como não tem para onde ir, então vamos para atendimento online. Então tem aumentado muitas pessoas com crise de ansiedade, com muito medo e cansados de ficar em casa. Então o estresse também tem aumentado, aí uma descarga de estresse muito grande, principalmente entre os casais, porque tem ficado mais tempo sozinhos e pego aí nos detalhes, né? Que antes eram você passa por cima, mas agora o problema fica muito mais latente entre os casais. Então, ó, o Maciel tá perguntando aí, assim, como você falou da questão, né, que você também é sexóloga, a gente vai e volta, tá bom? Porque, por exemplo, quando aparece a pergunta, a gente dá uma paradinha, volta aqui, volta lá e vamos, né, responder Beleza. para participar, né, aproveitar a participação do pessoal. O Maciel tá falando assim, que a esposa dele não procura ele, e nem ele procura muito a esposa, tanto faz. Como resolver isso? Então, é uma pergunta muito genérica, né? Ó, ele escreveu assim, ó, como saber se o problema é eu ou a minha mulher? Ela todos os dias nunca me procura. Se eu não procurar, ela também tanto faz. Eu comecei a achar que sou o problema. Então, na verdade, existem dois tipos de desejo sexual. Um é o desejo automático, que é quando a pessoa está apaixonada. Então, eu não preciso de estímulo nenhum para ter o desejo sexual. Depois que a paixão vai embora, a gente cai no desejo responsivo. O que é desejo responsivo? É quando o corpo precisa de um estímulo para sentir desejo. Então, geralmente, a mulher, como a mulher tem uma descarga de liberação de hormônio diferente que a do homem, porque ela tem TPM, ela tem menstruação, o homem não tem nada disso. Então, geralmente, não é sempre, não é todas as mulheres, mas a grande parte, né, da população feminina tem o quê? O desejo responsivo, por conta dessa parte genética e de estrutura hormonal. E aí, se eu preciso de um estímulo, então eu não tenho desejo, ele está guardado. Então eu não procuro, está guardadinho. Se o rapaz vai atrás, aí estimula, acontece e é gostoso. Mas se ele não vai também, por quê? Porque o corpo não libera isso. Né? Tem que ser uma procura dos dois. Diferente. Oi? Tem que ser uma procura dos dois aí, no caso. Sim, mas tem que ser uma procura dos dois, mas é uma procura de atitude mesmo. Eu me opinar em fazer. Agora, se eu esperar o meu corpo responder, aí é só se alguém buscar essa descoberta no corpo do outro. Senão, os dois ficam ali parados e nada acontece. Né? Então, é opinião. Né? Eu buscar situações para estimular esse desejo. Senão, realmente não ocorre. E você também, assim, atende esses casais, né? Por exemplo, no caso, você ensina a fazer esse estímulo, ensina toda essa parte, é isso que é legal, né? Que às vezes é um problema que pode ser psicológico, pode ser resolvido tão facilmente através aí, né, de uma terapia, né? Sim, sim, que é a terapia sexual, focada, né? Não tem nada de relacionamento. Não, Aline, eu tô com um problema de casal, mas é focado na sexualidade. Então, é um tratamento um pouco diferenciado.
Por quê? Porque o foco é falar mesmo de sexo, o foco é treinar essa mente dessas pessoas para sexo. E outra coisa, né? É que nem eu trouxe uma visão superficial, mas às vezes tem muito mais coisas ali, porque tem o físico, tem o emocional, a parte biológica, os tabus sexuais, né? O que eu acho, as crenças, né? O que eu aprendi sobre educação sexual. Então tem muita coisa que envolve a ter vontade de transar ou não. Né? Então, se as técnicas, vamos dizer, que eu falei agora, né, de ter ação, atitude, não funcionar, é interessante, assim, o casal conversar e falar, vamos fazer uma terapia sexual, porque se o casal está bem, vamos melhorar, né? Não custa nada, né? Vamos trabalhar aí, gente, e aproveitar enquanto tem saúde, né? Tá, deixa eu parar uma paradinha para mandar beijo. Ó, pode. O Diego Vilas Boas, Diego Vilas Boas, que trabalha comigo, entrou aí. Beijo, Diego. Marcelo Varago, Everton, Andréia Cristina, Gabriel Barros, Valéria Garcia. Valéria, beijo para você. O pessoal tá entrando aí. Peraí, deixa eu ver. Tem mais. Maurício, Mônica, acabou de entrar. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está falando com uma psicóloga, Aline Calister. Se vocês tiverem perguntas para fazer nessa área de psicologia, fique à vontade. Ela vai estar respondendo aqui para a gente. Andréia Cristina. Beijo, Andréia Cristina. Marquizele, Lu Tavares, Gabriel Barros, Maurício, Mônica, Gisele Ferreira, Andréia Cristina, beijo, beijo, beijo. Tá todo mundo aí. Ó, gente, pode fazer pergunta. Respondeu? Maciel, respondeu a sua pergunta? Era isso? Lauri também entrou. Sejam bem-vindos. Agora eu quero saber em relação a noivinhas. A gente também tem bastante noivinha que acompanha a gente. Às vezes não dá para elas assistirem hoje, mas elas assistem também a live em outro dia. O que acontece? Nós, nesse período de pandemia, a gente teve essa questão de muitas adiarem o casamento para o ano que vem. E elas já estavam ansiosas aí, né, com a data, esperando, já queria aquela expectativa do evento, né? E agora houve tudo que houve, que ninguém esperava. Como é que fica essa noiva com essa ansiedade aflorada? Né? O que você indica? O que acontece com ela nesse período? Então, na verdade, se a gente for ver as expectativas, quando a gente tem planos, né, a gente vai construindo planos, e os nossos planos, muitas vezes, a gente não faz dentro dos nossos planos, como se fosse assim um leque, né, uma perninha ali, né, no planinho ali, vamos pensar numa árvore, né? Eu não puxei um galho para pensar que os meus planos podem existir situações que impedem dele sair perfeitamente como eu gostaria. Então, uma das coisas, talvez, que eu acho que a gente precisa começar a vivenciar, até na vida como um todo, é que os meus planos, eles não saem redondos como eu gostaria. Nada na vida sai redondinho ou quadradinho como eu imaginei. E eu preciso ter esse tipo de situação, de entender isso, por quê? Porque é aí que entra as decepções, é aí que entra a expectativa frustrada, né? O choro, a raiva, a tristeza. Né? Eu acredito que existe também várias noivas, né, que ela tem, sei lá, um orçamento financeiro, às vezes que ela queria algo, mas o dinheiro não dava, o orçamento não dava, ela teve que diminuir a expectativa. É entender que eu tenho planos. Qual que é o objetivo final? Não é casar? O objetivo final é o casamento. Né? Dentro do meu objetivo final, quais são os planos, as possibilidades e os problemas que podem surgir para eu lidar com as questões que vão vir e eu conseguir passar bem. Então, gente, é importante eu construir planos com dificuldades envolvidas, porque as dificuldades vão surgir. Todos os âmbitos de dificuldades, infelizmente, vai surgir. Mas quando a gente constrói um plano, não. Oi? Eu não sei se eu tô certo ou não em pensar, porque às vezes essas dificuldades servem para fortalecer as pessoas também, né?
Elas ficam mais fortes, aprende muito com as dificuldades, né? Porque é igual quando a gente aprende a andar. Se a gente não caísse, parasse a primeira vez que a gente caísse, a gente não andaria mais, né? Então, Exatamente. e assim, é engraçado porque elas, além de tudo que está acontecendo, elas ainda passam por estresse, como assim, eu tenho uma lista de convidados, eu quero chamar todo mundo, eu não posso, porque a Isso. minha lista é maior do que o do meu noivo, né? E assim vice-versa. Quem que vai pagar se passar? Os pais querem convidar, então tudo isso gera uma série de estresse que, né? E tudo vira uma bola de neve, né, Aline? Exatamente, exatamente. E tem também essa questão mesmo de eu começar a olhar quais são as possibilidades que eu tenho, né? Quais são as ferramentas que eu tenho ali para eu conseguir lidar bem. É interessante a gente entender que justamente a pandemia, ela é uma das situações que surgiu. Mas pode existir várias, como você falou. Eu tenho que diminuir a lista de convidados. Então, se a gente for ver, eu preciso focar no objetivo final, que é o casamento. Eu vou casar. Ponto. O que veio para atrapalhar, mas o objetivo final eu vou concluir. Então, isso a gente chama de normalizar. Então, assim, eu tô com uma descarga emocional muito grande. Ansiedade e estresse gera a mesma liberação hormonal, que é o cortisol. Então, o cortisol deixa eu, né? Dentro dessa construção aí emocional, eu tô liberando muito cortisol no meu corpo. Então, eu tô a ponto de explosão, né? Então, essas noivas às vezes não dormem direito, perde noite de sono, fica estressada, às vezes, sei lá, cada uma tem uma maneira de De se lidar com expressar. isso. Exatamente. E o que é ansiedade, né? Para eu até entender por que elas, né? Por que eu, talvez, né? Eu noiva estou vivenciando isso. Ansiedade, ela é o quê? É quando eu não tenho segurança, é quando eu não tenho controle sobre algo. Então, veja bem, a pandemia fez com que elas mudassem a data. Então, elas perderam o controle. Aquilo não está mais no controle delas. Gera o quê? Ansiedade. Então, entender que o casamento, a única coisa que eu tenho controle, né, entre aspas, é a busca, né, do sonho realizado. Mas como vai acontecer, eu não tenho controle de nada. Aline, e essa ansiedade, né? Aquela ansiedade demasiada, ela pode chegar a virar algum transtorno, depressão? E como que ela percebe isso, se está chegando nessa fase aí? Né? Porque, por exemplo, nessa questão a gente teve auxiliando as nossas noivinhas que mudaram a data aí, né? A gente teve aí 8 casos. E assim, elas choram, elas falam que não conseguem dormir e tal. Então, para elas perceberem a que ponto está virando uma depressão ou outro tipo de transtorno, como que ela percebe isso? Quais são, assim, como ela pode identificar? Então, o que acontece? O fato delas terem mudado a data, o que elas estão vivenciando é o luto, né? Queira ou não queira, é a morte, né, de algo que estava pronto, determinado. E aí eu tive que o quê? Projetar, né, construir uma nova expectativa, um novo momento. Então, se a gente for ver, ainda assim, dentro dessa visão de luto, não é focado em depressão, né? A não ser que ela fique aí. Porque a depressão é assim, é um movimento, é um momento de tristeza profundo, de 2 semanas, praticamente 15 a 20 dias, consecutivo, e eu perco o brilho, a satisfação da vida, a infelicidade. Se elas perceberem que elas estão infelizes há 20 dias, né? Aí sim é a hora de buscar ajuda. Mas precisa identificar que se nesses 20 dias eu tive oscilação e essa minha infelicidade, ela está focada em uma estrutura só, né? Que seria a mudança de data. Então, hoje eu não estou bem, mas amanhã tá tudo bem, fazer o quê, né? Tive que mudar, mas no outro dia eu não estou mal de novo. Então, assim, eu estou oscilando. Então, talvez ainda não é o problema. Né? Agora,
20 dias numa situação assim de muito choro, tristeza profunda e não ter esperança, porque a depressão é falta de esperança. Né? Então, aí sim a gente parte para a questão de depressão e aí é hora dela buscar ajuda. Mas, Nessa questão, ah, oi. nessa Então, aí questão, por sim. exemplo, nessa questão, por exemplo, né? Elas começam a ficar mais trancadas em casa, não querem sair, querem ficar só no quarto escuro. Isso também pode ser um Um dos sinal de fatores. que já Isso, está entrando na depressão aí nesse caso, né? isso, E isso. aquelas que jogam toda a sociedade na alimentação? Como fazer E- para melhorar isso, para não ter essa. Então, Acho que até só a para gente é assim, né? exato, vixe, então, assim, só para finalizar a questão do luto, então, o luto realmente é o quê? É algo que era um projeto que eu tinha construído e esse projeto morreu, né? Então, se morreu, porque foi adiado, e aí ela está no processo de luto. Então, ela vai oscilar em todo o tempo, e aí isso é extremamente normal, natural. Né? E ela tem que passar por isso, não tem o que fazer. Né? Eu tenho que vivenciar esse luto da minha perda, da perda do meu projeto, o meu sonho que foi adiado. Aí ela precisa também, e ela identificar isso também, né? Ó, peraí, eu tô triste, beleza. Agora, eu estou triste, sem esperança de vida, ao ponto de estar achando que o mundo acabou, aí eu preciso buscar ajuda, tá? Então, fechando essa questão entre luto, depressão, né, e a decepção por ter adiado o casamento. Agora, a questão da ansiedade é o quê? A ansiedade, ela. Eu preciso o quê? Eu preciso estar no controle da situação. E eu preciso estar me sentindo equilibrada. Se eu não estou me sentindo equilibrada, eu vou precisar do quê? De sintomas, de vontade, de necessidades de me sentir feliz, de me sentir no controle da situação. E aí vem a falta de equilíbrio na compulsões. Então, tem pessoas, perdão, tem pessoas que têm compulsão por compras, né? Tem compulsões por comida, compulsão por sexo, compulsão por atividade física. Então, compulsão até por sono, porque tipo esquiva e eu vou ficar dormindo demais, né? Então, como lidar com essas compulsões? Eu identificar também, porque eu tenho que começar a olhar para mim. Né? Será que eu não estou jogando a culpa, né, dos meus problemas, dessa situação para aquele alimento ou para aquela situação? Então, como eu estou fazendo? Primeira coisa, vamos normalizar o problema? Gente, não é só você que está passando por isso. Quantas noivas, né, no mundo tá vivenciando a mesma coisa? Por que eu preciso normalizar? Para diminuir essa descarga emocional. Senão eu acho que o problema só aconteceu comigo. Ai, nada na minha vida dá certo. Tudo gera um problema. Tudo é um empecilho. Então é interessante ela olhar para ela. Como que ela está construindo esse problema? Né? Como que eu tô vendo esse problema? E aí, eu fazer o quê? Até desafios, né? Então, assim, ó, eu tenho que ficar tantos dias sem comer tal coisa, comer nos horários certos, colocar um relógio para despertar, pedir para alguém ser a pessoa que vai chamar minha atenção, né? Para eu não comer. Porque sozinha a gente não consegue. Eu preciso de uma ajuda, né? Tanto que não consegue que tem pessoas que usam medicação, né? Para conseguir fazer regime ou conseguir controlar a sua ansiedade. Então, se a ansiedade está muito focada em descompensação, ela está compensando na comida, pede ajuda. E até a família mesmo, né? Se perceber alguma coisa que às vezes nem a própria pessoa percebe, mas se a família perceber, né? Quem sabe dar um toque aí, né? Mostrar a hora, né? Começar a fazer a pessoa enxergar também, né? Isso. E outra coisa, a noiva escolher uma pessoa para chamar a atenção dela. E esse chamar atenção não é você tá engordando, não é isso. Por quê? Porque vai deixar ela deprimida. Ela criar até um diálogo com essa pessoa. Falar, eu gostaria que você fosse o meu coach, vamos dizer assim, o meu técnico, o meu observador, e me desse um puxão. O puxão é, fulana, vai devagar, cuidado. Você está comendo por fome ou por emoção? Porque você está ansiosa. É um Porque leve toque. uma pessoa que
Não deixar Dica. mais para baixo, né? E isso não pode ser alguém que fica puxando essa pessoa para baixo, mas é uma É. pessoa que venha ser participativa, ajudar ela a superar isso e não pôr ela para baixo. Deixa eu mandar beijo, Aline. Deixa. Ó, entrou agora a Cláudia, Nenezão Oliveira entrou aí, seja bem-vinda. Elisângela, Grêmia, Rosivaldo, Jorge Dias, lá de Lucélia, Raquel, Dori, Cláudio, Ismar, Íria, e Flor Maria. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Se vocês tiverem pergunta para fazer para a Aline Calister, psicóloga, fiquem à vontade aí, tá bom? Você estava falando? Tinha mais? Concluiu? Não, acabei. Eu só falei para ela buscar um técnico aí que ajuda ela, mas que não seja uma pessoa que puxa ela para baixo. É só um auxiliador. Essa questão também de pessoas muito pessimistas perto né, da gente também, né? Até a gente, às vezes, né? Tem algum problema, desconto em alimentação. Mas essa questão também de estar com pessoas pessimistas afeta também a gente? Sim, sim, sim. Existe uma pesquisa científica que fala o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas ao nosso redor, que a gente mais convive. Então, assim, se eu tenho 5 pessoas que eu mais convivo, e 3 delas é pessimista, a tendência é que aquilo me contamina, né? Ah, é? A tendência é cada vez mais. É sério isso, hein? De verdade. Você pode ver que tem pessoas que o repertório dela é sempre negativo, né? E aí aquilo parece que você sai de perto da pessoa, e não que a pessoa seja ruim, às vezes é o estilo da pessoa ser, mas você sai com uma carga pesada. Porque o repertório é negativo. Então, você tem que andar com pessoas e não tem como escolher, né? Tem pessoas que é assim, tudo bem, fazer o quê? Eu sou amigo, eu sou irmã, eu sou parente, é minha mãe, é o meu esposo, talvez, então não tem como você correr. Mas, se você puder usar até de ferramentas que te tragam uma conexão com a sua positividade, isso vai ajudar. Então, uma música, oração, se você gosta de orar, músicas contentes. Uma pessoa que é uma pessoa positiva, então sempre fale com ela, né? Então, se você não tem a possibilidade de andar com 5 pessoas positivas, pelo menos busque de situações aí que possa te favorecer, porque influencia, infelizmente. Dizem que a religião também é uma das que não deixa você entrar na depressão, né, Aline? Você ter uma religião, buscar a Deus, né? Então, aí o foco não é a religião, é a espiritualidade. Por quê? Porque tem pessoas que não têm religião específica, mas é uma pessoa que ela tem uma visão espiritualista, né? Então, ela é focada numa natureza, numa energia celestial, seja ela qual for. Às vezes é a natureza, que é a energia que favorece ela, uma meditação, né? O foco no útero, porque o útero, ele traz vida. Então, cada pessoa, ela utiliza de um pilar de positividade. A religião é um deles, né? Então, quando você foca uma esperança no que é externo, né? Mas numa energia externa, não em pessoas. Uma energia externa, isso traz uma satisfação e uma visão de esperança, uma visão de positividade. Então, é maravilhoso você ter um pilar de espiritualidade. Aí eu super indico. Seja ele qual for, você tem que ter uma positividade. Eu vou até fazer uma pergunta aqui, não sei nem se você, né, tem alguma coisa assim, mas vamos lá. Teve alguma situação assim de muito extremo, de que uma ansiedade virou uma depressão e assim atingiu assim o ápice, alguma coisa muito assim horrorosa, vamos dizer assim, na sua carreira? Já teve algum? Você podia relatar pra gente? Poderia relatar pra gente? Na verdade, quando vem para mim, ele já vem no horroroso. Ah, é? Já chega ruim. Por quê? Porque quando a pessoa já está no processo terapêutico, né, geralmente ela já chega, ela não chega no nível baixo. Porque assim, ó, o que acontece? Geralmente assim, nós temos
Quando a pessoa, ela não consegue, o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de olhar para ele e ter coragem de tomar uma atitude. Então, muitas vezes, se ele chegasse para terapia numa depressão leve, numa ansiedade leve, ou até num transtorno de relacionamento ou sexual leve, ele não ia avançar para o alto. Por quê? Porque na terapia a gente busca o quê? Trabalhar como essa pessoa vê o mundo, como que ela pensa sobre isso, e ela vai construir na ressignificação das coisas, dando a resiliência para os fatos. Então, a tendência é o quê? É você chegar leve e sair transformado. Mas quando chega pra gente, geralmente, a pessoa já está no ápice do problema. E aí, nós temos que trabalhar o quê? Com a reversão. Então, eu tô com o problema instalado e eu vou revertendo, até chegar na transformação de ressignificação, né? E nisso, muitas vezes, a gente precisa do acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque às vezes nem a medicação dá. Só a terapia não dá, tem que ser com medicação. Se a pessoa chegar já no comecinho, às vezes nem precisa de medicação nenhuma, só a terapia já é o suficiente, né? Agora, o que acontece é que quando ela chega no ápice, aí você tem que trabalhar todo esse processo. Então, comigo, o que aconteceu? O inverso. Eu já tive muitos pacientes com ideação suicida e hoje já está no processo de alta. Né? Então, foi o inverso. Então, chegou para mim no ápice de você socorrer na Santa Casa, de você ter que socorrer a pessoa porque ela teve tentativas e tal. E aí você vai trabalhando junto com a psiquiatria. Hoje eu tenho pacientes que estão no processo já de alta, né? Então já parou com a medicação, já está no processo de alta. E eu fico assim, até vontade de chorar, de tanta felicidade. Porque era uma pessoa que ia tirar a sua vida, né? Que teve várias, até me arrepia, teve várias tentativas e hoje está no processo de alta. Mas graças a Deus o inverso nunca aconteceu, porque quando já está no comecinho, então você consegue reverter com facilidade, né? Mas não deixa de ser um processo muito difícil. E dependendo da situação, a família tem que estar engajada com o tratamento. Porque se a família precisa de pessoas para ajudar, pessoas para acompanhar, porque é bem complicado, né? Mas mais para frente, assim, piores, graças a Deus, não. Só voltando, né? Processo de cura e de libertação deles. Deixa eu mandar beijo. A Camila Mancini acabou de entrar. Beijo, Camila. O grupo musical aí, eu não consigo ler o resto que tá escondidinho. Cerveline, apareceu. Cerveline. Então tá, porque aqui tá uma mãozinha, não dá para eu ler o restante. Ai, que bom que você conseguiu. Rosa Rameiro, beijo. Carlos Francisco, Rodolfo Ferreira e Paulo entraram aí. Tatiane do Mato, é isso? Tatiane D'Amato. Entrou aí também, sejam bem-vindos, tá? A gente tá hoje com a Aline Calister, psicóloga. Se vocês tiverem perguntas, pode fazer, gente. O pessoal tá meio acanhado, parece, para fazer pergunta, Aline? Gente, psicóloga e sexóloga. Aproveita aí, que não tem, né, em todo lugar. Aproveita. Ainda mais no interior, que é muito difícil você conseguir sexóloga no interior. Muito difícil. Aqui na nossa região, né? Tem poucas, acho, né, Aline? Com formação especialista mesmo, eu acho que não tem nenhuma. Agora, tem várias que têm cursos de capacitação. Especialista, eu acho que só eu mesmo que tenho a especialização mesmo. Legal. Aline, outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: aquele casal, vamos supor, né? Tá noivo, agora vai casar, depois do casamento, passou essa fase de estresse, tudo, conseguiu, deu certo, e aí vai formar uma nova família. Qual é o conselho que você dá? Porque são duas famílias diferentes, duas pessoas diferentes, vão morar na mesma casa. Qual é o conselho para uma boa sobrevivência aí, né? Ou vivência juntos aí, né? O que você indicaria para que cada um fizesse para essa união dar certo, né? Porque a gente sabe aí das diferenças de um e de outro, né? Isso. Eu acho que o primeiro ponto é eu entender que a origem da minha família primitiva, ela veio com educações diferentes que a do outro, né? Então, eu não tenho que colocar minha regra educacional para o outro seguir.
Eu tenho que construir com o outro qual é a melhor opção para mim. Né? Então, até ficar atento com as regrinhas. A gente fala assim, ó, na cabeça. Às vezes nem fala pro parceiro, mas na cabeça fala assim, mas ele tinha que ser assim. Ela tinha que fazer isso. Tinha por quê? Né? Porque você aprendeu isso anteriormente, mas agora ela veio de outra família, ou ele veio de outra família. Isso não era na família deles. Então, eu costumo dizer assim, ó, família primitiva, família nova, família atual. Né? Então, como que eu vou fazer? Primitivo, nós vamos formar nossa família. Então, eu trago a minha história, você traz a sua, e a gente vai descobrir juntos qual é a história que nós vamos construir. Então, tem que ter muito diálogo, muito. Serem melhores amigos. Nada de levar para DR. Vamos construir antes de brigar. Né? Então, um exemplo que acontece muito, que é muito comum, é a organização da casa. Isso gera muito problema. A forma com que cada um deixa as coisas. É o jeito que empurra a pasta de dente, é a toalha, é o sapato que joga ali, é as coisas que deixa no sofá, é a forma com que coloca as coisas na geladeira. Então, assim, ó, essa organização não pode ter regra. A regra de um é a regra do outro. Vamos descobrir a nossa regra. Então, assim, ó, na minha mãe era assim. Como que a gente vai fazer em casa? Na tua casa, como que era? Na casa da sua mãe? Era assim. Como que a gente vai fazer em casa? Eu acho que assim fica melhor. Então, sempre trabalhar junto. Então, quando surgir uma situação a nível não de personalidade, mas de estrutura, de rotina, conversar nesse sentido. Não em forma de DR, mas em forma de entendimento, de buscar soluções. Como que a gente vai fazer? Por quê? Porque não tem um jeito certo e também cada um veio achando que o teu jeito é o certo. Então vamos achar o nosso jeito certo. E são essas pequenas situações que às vezes acontecem grandes brigas, né? Sim, porque vai virando bola de neve, né? Então, um vai ficando de saco cheio do outro e aí fica naquele negócio. Eu já cansei de dizer que eu não quero isso. Tá, mas a pessoa viveu, sei lá, talvez 25 anos de uma maneira, até ela construir uma outra maneira de ser, ela vai continuar fazendo aquilo mais 25 anos, aquele comportamento. Então, entender que não é pessoal, né? Não está sendo pessoal, não estou fazendo isso para te cutucar. Eu estou fazendo isso porque eu aprendi assim, eu preciso construir uma nova maneira de aprender. Então, o diálogo e os dois descobrir junto. Qual é a melhor maneira deles? Né? Nem sempre eu tenho que imprimir a maneira com que minha mãe fazia dentro do relacionamento. E a questão do perdão também, né? Saber perdoar também. Às vezes fala alguma palavra que não agrada, que magoa. E às vezes, muitas vezes, quem está sendo magoado não sabe, a outra pessoa não sabe porque às vezes ele fica magoado, de cara fechada ali. E como que quem magoa vai saber? Tem que ter esse diálogo para saber, olha, eu não sei que você falou isso, aquilo, né? Para chegar num acordo para a pessoa também não fazer mais aquilo, né? Para não atingir o outro aí. E outra coisa, não ficar naquele negócio de que entre linhas, sabe? Porque é muito comum também, tipo, a pessoa tá bicuda e o outro vai perguntar, mas aconteceu alguma coisa? Você sabe o que você fez. Gente, não sabe, porque talvez ele sabe uma outra coisa. Ele pensa que, né? Acha. E assim, veja bem, a interpretação é de cada um. É o mesmo evento, mas cada um interpreta de uma maneira. Então, se o outro acha que ele não fez nada, é porque de fato ele acha que ele não fez nada. Né? Então, se alguém acha que fez alguma coisa, ela precisa ser clara, ele precisa ser claro e colocar a visão dele dentro disso e o que ele interpretou. Só assim os dois chegam num acordo. Né? Então, ficar terceirizando o problema ou empurrando com a barriga não vai resolver. Aline, o Diego Vilas Boas, beijão, Di! Ele trabalha lá comigo, ele tá perguntando assim, achei 10 a pergunta dele. Ele escreveu assim, a ansiedade tem cura? Ou a pessoa precisa de um acompanhamento pro resto da vida? Olha, então é assim, a ansiedade, ela não tem cura, calma aí, porque ela é uma emoção. Todo mundo tem a emoção ansiedade, todo mundo precisa da ansiedade. Por quê? Porque nós temos a ansiedade
que nos protege das coisas e a ansiedade que nos coloca em risco. Então, eu preciso de ansiedade. Eu preciso ter ansiedade. Vou trazer um exemplo. Se eu estou no semáforo e ele está vermelho, eu sei que se eu passar ele, eu posso sofrer um acidente, pode ter uma colisão. Então, se eu passar e não gerar ansiedade, ela está me colocando em risco. Se eu não sentir aquele frio na barriga, ela está me colocando em risco. Né? Então, eu preciso da emoção ansiedade, como eu preciso de todas. Eu preciso vivenciar a tristeza, a raiva, o choro. Eu preciso desenvolver a tranquilidade. Eu preciso desenvolver todas as emoções. Então, pensando nesse sentido, ela não tem cura e não pode nem ter cura, porque ela não pode sumir da sua vida. Agora, o transtorno de ansiedade, ele sim tem o quê? Nós trabalhamos para minimizar os sintomas. Né? Então, esse sintoma, sim, ele tem uma estabilidade, mas não quer dizer que tem cura. Por quê? Porque nosso corpo tem memórias emocionais. E se eu sinto, em algum momento, um disparadeira no meu coração por conta de uma situação, eu fiz o tratamento de ansiedade. Ele curou, estabilizou. Só que daqui 20 anos aconteceu um episódio na minha vida que gerou ansiedade, medo, eu posso disparar de novo. Tá? Por quê? Porque o meu corpo tem memórias, igual andar de bicicleta, eu sempre vou lembrar. Tá? Então, o tratamento terapêutico, ele vai o quê? Normalizar os sintomas. Né? Aí, se eu ficar só a vida inteira na base do remédio e não tratar a causa, que é através da terapia, aí eu não vou ter cura nunca. Tá? Por quê? Porque a medicação, ela só trabalha o sintoma, a causa não. Então, se eu só ficar na base do medicamento, realmente eu não vou ter cura nunca, porque eu não tratei o que gera ansiedade em mim. Quando eu trato o que gera ansiedade, fica estável, mas pode acontecer disparadores se acontecer um outro episódio. Mas aí eu já aprendi na terapia como lidar com isso, como regular de novo. Entendeu? Entendi. Então, cura não pode ter, porque eu preciso da ansiedade para me proteger. Tem, mas não pode ser ao extremo, né? Isso, eu tenho que ficar regulado, né? Isso é possível e tem que acontecer. Aí o Diego falou que respondeu. Que bom. Deu certo, respondeu o que ele queria. O Rodrigo, peraí, deixa eu ver aqui que ele tá perguntando. O Rodrigo fala assim: todo casal tem brigas, sim, mas muitas brigas desgasta a relação. Aí ele fala assim: eu tenho uma companheira, mas ela cisma que eu traio ela. Eu gostaria de uma dica. Peraí, deixa eu ver aqui que pulou. Eu gostaria de uma dica como agir com ela. Ele né, tem uma companheira aí que acha que ele sempre está traindo. Né? Ele quer uma dica aí da psicóloga, né, e sexóloga, né, como agir com a companheira dele. Então, a traição, ela gera o quê? Ou o medo da traição gera insegurança. Então, seria interessante os dois entenderem e ele entender por que ela se sente insegura. Né? O que está fazendo ela ter essa... Que ele falou, ele usou até a palavra, né? Ela fica meio que encanada, né? O tempo todo, uma cisma, né? Por que ela está cismada? O que gera nela insegurança? E aí, vou trazer um exemplo, nem sei se é isso, mas eu vou trazer um exemplo. A pessoa fica no celular e põe senha no celular. Né? E fica o celular ali. Leva o celular para tudo quanto é lugar. Não deixa o celular perto de ninguém. Se isso é um disparador de ansiedade, de cisma, de insegurança, é óbvio que se esse comportamento permanecer, ela vai ficar em todo o tempo insegura e ela sempre vai cismar que existe uma traição ali. Né? Então, precisa identificar. Talvez você tenha comportamentos que disparam nela essa insegurança. Então, o diálogo é importante e entender o que ela pensa e o que ela acha que faz ela ficar insegura. Né? Ou talvez é um episódio que já aconteceu tanto no passado dela, de um relacionamento que talvez houve uma traição, ou alguém na família que ela vivenciou, enfim, ou também um episódio de vocês, enfim, alguma coisa ficou ali na mente dela, que deixou ela indecisa, insegura, e que ela coloca isso como se você fazer alguma coisa vai disparar a insegurança nela. Então,
observa ela e observa você, né? O que que você desperta nela? Essa insegurança. E aí cabe o diálogo também nessa questão aí dele, você acha que Gente, o não? diálogo Não. é eterno, tem que tudo ter diálogo com objetivo, porque senão vira briga, né? Então tem que focar, objetivo, para não ter briga, não desencadear aí outros problemas, né? Mas Tá, tudo ó, é o deixa eu diálogo. mandar beijo. Deixa eu mandar beijo pro povo. Adoro mandar beijo pro povo que participa. Ó, a Milena Kumizaki entrou aí. Beijo, Milena. Edna Dias, Elaine Martins, Jo acabou de entrar agora, Jo Berlucci, Nath Lopes. Obrigada aí, gente, por entrar na nossa live. E permaneçam aí. E nós estamos hoje, eu vou falar pro pessoal, porque a gente sempre vai retomando, porque o pessoal vai entrando, às vezes não sabe sobre o que a gente está falando, né? Hoje eu estou com a Aline Calister, ela é sexóloga e psicóloga. E aí, tudo que vocês tiverem de dúvidas nessa área, é só fazer que a gente está respondendo aqui as perguntinhas, né, Aline? Isso aí. Gente, assim, eu fiz muitas perguntas, tem muitas para fazer. Eu nem sei quanto tempo a gente tá de live. Você sabe que o Instagram ele corta, né? Deu 1 hora, ele corta. Mas E eu ele não sei. mostra, acho que uns minutinhos ele vai mostrando, né? Quando tá acabando, não vai? Então, às vezes eu não vejo e passa batido, mas vamos tentar fazer mais pergunta aqui. Se o Tá. pessoal estiver participando aí, ó. Deixa eu ver, peraí, parece que tem mais. Ai, deixa eu ver aqui. Tem hora que passa rapidinho, passa a pergunta, eu não consigo responder e ver tudo ao mesmo tempo. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Gente, se vocês quiserem deixar ou refazer a pergunta, manda de novo, então. Senão a gente não. Isso. Isso porque vai passando, a gente não consegue ler tudo. Eu tô acompanhando o que você está falando, tô vendo as perguntas, tô vendo quem está entrando, então é muito. A gente vê um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o empoderamento. Hoje, as mulheres, como que está hoje a relação das mulheres antigamente e hoje com a questão do empoderamento? Isso ajuda a autoestima da mulher? Gostaria que você falasse um pouco sobre empoderamento. Então, existe várias vertentes do empoderamento, né? Existe o empoderamento mais radical, o empoderamento mais flexível. Eu acredito, assim, que cada pessoa, ela tem que construir e se identificar com a vertente que ela acha mais flexível ou se identifica, né? Qual que eu vou seguir? Né? Por quê? Porque existem empoderamentos que ele parece muito próximo do machismo. No sentido do quê? De luta entre homem e mulher. E essa não é a definição correta do empoderamento. Né? O empoderamento, ele é o quê? Ele é trazer igualdade de direito, né? Colocar a mulher na mesma igualdade, porém eu tenho que respeitar a necessidade do outro e o outro me respeitar. Então, tomar cuidado nesse sentido. Porém, se não acontecesse esse empoderamento feminino, se não acontecesse a revolução feminina, até hoje nós estaríamos numa posição onde a gente não era nem contada, não tinha direito nem de voto, não tinha direito nem de ter as nossas necessidades. E até trazendo para a sexualidade, eu vejo que ainda tem muita dificuldade, as pessoas, inclusive as mulheres, ainda não entenderam o empoderamento focado para o seu corpo, para a sua sexualidade. E quando eu digo sexualidade, não é só sexo, tá? Sexo é uma atitude da sexualidade, é uma das, né? Porque, um exemplo, casar com todo o formato de princesa, isso é uma atitude da sexualidade da mulher. Né? Eu querer ser vista e ter o meu dia de princesa. Né? Então, existem vários tipos de comportamento da sexualidade. E o empoderamento, ele traz o que para a mulher? Eu me ver e eu preciso me ver enquanto mulher, respeitar quem eu sou e vivenciar toda a minha sexualidade. Então, tem muitas mulheres que ainda não sabem lidar com o empoderamento. Não sabem, porque elas vivem essa guerra. E o empoderamento não é isso. Assim, a raiz do empoderamento não é essa. Mas, se não houvesse essa revolução e esse empoderamento radical, a gente estaria lá no século passado ainda, sendo anulada. Mas, então, eu vejo ainda a dificuldade tanto do homem de aceitar uma mulher empoderada,
quanto ainda muitas mulheres entender qual é o estilo de empoderamento que eu vou vivenciar na minha vida. E como eu me colocar como uma mulher poderosa. Eu posso ser empoderada e feminina. Eu posso ser empoderada e delicada. Eu posso ser empoderada e tomar algumas decisões ao favor da princesinha. Mas não deixar o quê? Ser domada. Né? Então, a visão do empoderamento é o quê? Enquanto é o outro ter a palavra sobre mim. Então, não, você perde a questão mesmo da hierarquia, né? Então, eu estou sendo abaixo do homem, e não é essa visão. A gente tem que construir uma visão de igualdade mesmo. Até dentro do casamento. Até dentro do casamento, né? Essa seria uma das ramificações que você falou aí. Mas e a questão de aceitação? Então, a aceitação, eu vejo assim, ó. Hoje a gente percebe que muitas mulheres reproduzem o machismo. Por quê? Porque somos nós, muitas vezes, que educamos, nós que estamos mais na parte da educação, da pedagogia, da psicologia, da educação dos filhos. Então, como eu trazer e desconstruir uma visão, né, muito de hierarquia? Isso precisa ser desconstruído. Então, tem muitas mulheres que ainda não sabem como se colocar diante do empoderamento. Mas o empoderamento, ele traz liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de se colocar nesse mundo, né? Então, isso traz realmente um favor muito positivo para a mulher e a gente precisa disso, né? A gente precisa ser valorizada. O homem, nem sempre ele tem isso, mas nós temos que nos posicionar. Vai ter confronto em alguns momentos? Vai, mas você também não precisa ser igual a ele na verbalização, nas atitudes. Mas como que eu ganho o meu espaço? Através da minha autoridade. A autoridade não é através do grito e do bater-boca. Ela é construída a partir de quem eu sou, da minha essência e de como eu me coloco. Então, eu acho que para nós, mulheres, vencermos as atitudes, muitas vezes, do machismo, nesse sentido, eu não buscar confronto, mas eu buscar o quê? Me posicionar. Fazer o outro pensar que ele está errado. E não ficar de frente com ele. Porque senão não vai levar resultado nenhum. Você sabe que tem muitas mulheres, né, que você finge que o homem manda, né? E você que... O meu esposo tá aqui escutando, ele falou, opa, aí não. Deixa eu contar um segredo para vocês, que eu ensino para as minhas pacientes. Eu vou dar de graça, hein? Não vou cobrar a sessão. Eu falo assim, eu ensino isso mesmo. Existe uma situação que é assim, quando eu quero chegar em algum lugar e a pessoa não está comigo nesse caminho, eu posso utilizar, eu falo assim, a mulher transporte. Tá, o que é mulher transporte? Nós temos a mulher passageira, a mulher copilota, a mulher que está no volante, né, e a mulher GPS. Então, vamos lá. A mulher passageira, ela deixa a vida me levar. Então, ele quer me conduzir? Tudo bem. E eu posso escolher isso em algum momento da minha vida numa boa. A mulher copilota, eu tô ali com o mapa, ajudando ele chegar no caminho, mas ele sabe que eu tô ali. A mulher que tá no volante, no comando, às vezes a gente tem que pegar o comando, né? Porque o outro não tá conseguindo, então a gente pega o comando. E a mulher GPS é aquela que deixa ele chegar no destino e ele achando que ele tava na direção. É bem isso. É isso que eu ia falar, que às vezes a gente finge que ele manda, mas vai conduzindo até chegar onde a gente quer, não é verdade? E aí, gente, você não chega na briga, né? Então você vai o quê? Direcionando. Vire à direita. Agora você está próximo ao seu destino. É bem isso. Aline, eu vou ter que encerrar. Faltam 14 segundos para encerrar a nossa live. Queria mandar beijo para a Milena, para a Mônica, para a Bruna, para a Lê e para a Marilene que entrou agora. A Mônica Barbosa está mandando beijo para gente. Fala para mim seu Instagram rapidão que vai acabar.